Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem. Agora a gente vai iniciar mais um capítulo, né, do nosso 8º ano. Um capítulo referente à geometria, né, que diz respeito aos prismas, tudo bem? Então, tentando então introduzir o conceito de prisma para vocês, tudo bem? Então nós estamos no capítulo 8, né? Estamos adentrando o capítulo 8. Eu achei por bem utilizar essa forma de gravação de vídeo em vez de na lousa, né? Por quê? Porque para mim é difícil de desenhar na lousa, pessoal, um prisma tão bonitinho que nem vocês têm a oportunidade de vê-lo dessa forma, tudo bem? Então, dadas as explicações, vamos continuar, né? Então, para a gente entender prisma, pessoal, né? A gente tem que entender que um prisma é uma figura definida por dois planos, basicamente, tudo bem? Aqui nós temos um plano alfa, né? Com uma certa distância, e daí nós temos o plano beta. Nós temos dois planos, né? O prisma vai ser o quê? Vai ser aquela figura desenhada por polígonos polígonos iguais nesses dois planos, beleza? Nesse caso específico aqui, eu tenho um hexágono, né? Hexágono por quê? Porque ele tem 6 lados. Se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 lados, tudo bem? Aí tem um plano alfa que está acima e um plano beta que está abaixo. Então, prismas, no caso específico, são figuras tridimensionais, tudo bem? Já passamos para o plano tridimensional, que é o plano da nossa realidade, beleza, pessoal? Nossa realidade física, né? Então, nesse caso específico aqui, como está estruturado esse prisma hexagonal? Prisma hexagonal porque tem 6 lados, x é 6, tudo bem? É o prefixo que delimita, que define como 6, x. Então, nós temos um prisma aqui, nós temos as arestas, essas arestas aqui, AB, BC, CD, DE, etc., e assim por diante, são chamadas de arestas da base, tudo bem? Então, lembrando que cada palavra que eu falo aqui tem um significado matemático definido, tudo bem? Então, arestas da base, nesse caso temos AB, BC, CD, e embaixo também são chamadas de arestas da base, só que é no outro plano, por isso que recebe o nome de A', B', tá vendo que tem? C' tem um tracinho em cima, tudo bem? Vocês conseguem acompanhar isso na sua apostila. Então, esses dois planos, o plano alfa e o plano beta, têm o mesmo polígono, 6. Embaixo também tem 6, eles são congruentes. Eles representam a mesma figura, com as mesmas medidas, tudo bem? São prismas. Aí, o que define esse prisma? Eu pego uma aresta, né? E essa aresta é o quê? É uma reta que une um vértice do polígono no plano alfa até outro vértice do polígono no plano beta. Tá vendo? Ele está vindo de A até a linha. Essa reta aqui chama de aresta lateral, tudo bem? Essas retinhas aqui chamam de aresta da base. Diferenças, beleza? De conceito, de nomes que definem um polígono. Então, aresta da base e aresta lateral. A aresta da base ela fica na figura geométrica dos planos, no plano alfa e no plano beta. Então, cada uma dessas retinhas chama o nome de aresta, beleza? O vértice é o encontro de duas arestas, tá vendo? Esse aqui é o vértice A. No momento que eu ligo o vértice A até o vértice A' do plano beta, nós temos uma aresta lateral, beleza? Essas figuras aqui delimitadas pelas arestas laterais, a gente chama de face dos polímeros, beleza? A gente chama de face também, beleza? O que mais a gente pode falar a respeito? Altura, pessoal. Altura é a distância, a distância entre as bases é denominada altura, tudo bem?
Esse caso aqui é um polígono reto, esse aqui é um polígono inclinado, tudo bem? Então aqui já está a classificação, polígono reto e polígono inclinado. O reto, aqui já especifica quando as arestas laterais são perpendiculares, ou seja, os ângulos eles têm 90 graus, eles são perpendiculares à base, as duas bases, beleza? Então, em cada arestinha dessa aqui, aresta lateral, a 90 graus. Por isso que é um chamado de ângulo ou de um prisma reto, né? Já o prisma oblíquo é aquele em que não há, você pode ver que tem inclinação nessa aresta lateral, ela não tem 90 graus. Um ladinho aqui tem mais de 90, o outro tem menos de 90, beleza? Dependendo da face que está inclinado, né? Então essa é a diferença de prismas retos e prismas, no caso, oblíquos, tá? Outra classificação, né? Um prisma é regular quando a sua base é um polígono regular. O que significa, pessoal, um polígono regular? Que todos os lados eles têm a mesma medida. Esse lado tem a mesma medida desse, esse tem a mesma desse. É isso que chama polígono regular, tudo bem? Outra coisa importante é que nesses polígonos retos é o que? A aresta lateral apresenta 90 graus com os ângulos, com a face, né? Com as faces. Então, outra característica é que essas faces desses polígonos retos, elas sempre são o que? Retângulos, não importa o formato do polígono em cima, tudo bem? As faces são sempre retângulos, ó. Aqui em cima nós temos um triângulo. Agora a face é um retângulo, tem 4 lados. Em cima nós temos o que? Um retângulo, a face é retângulo. Todas as faces são retângulos. Em cima nós temos o que? Um pentágono, né? Tem 5 lados, mas as faces, que nem eu comentei, continuam sendo retângulos, todas elas. Isso é uma característica, né, dos prismas retos. Prismas, no caso, especiais, né? Nós temos os paralelepípedos, né? As bases são paralelogramos, tudo bem? O pessoal fala bastante em paralelepípedo de rua, por quê? Porque eles têm esse formato, essa definição, que eles são prismas, né? Cujas bases são paralelogramos, né? Daí ele pode ser reto ou retângulo, depende, né? E outro caso especial, pessoal, o prisma reto chamado cubo, né? Quando todos os lados o prisma de cima é um quadrado, tudo bem? O prisma de cima é um quadrado, consequentemente, o polígono de cima é um quadrado, o polígono de baixo é um quadrado, né? É um prisma reto, observem os ângulos aqui de 90 graus, e essa aresta, ela tem a mesma dimensão das laterais desse quadrado, então todos têm a mesma dimensão, daí é chamado, é o caso especial de cubo, beleza? E para finalizar a aula, como se calcula a área lateral de um prisma. Observe que aqui só está, essa parte aqui é só sobre a área lateral. O que é a área lateral? A área formada por esses retângulos das faces, tudo bem? Se um prisma, por exemplo, é regular, né? Ou seja, todos os lados têm o mesmo tamanho, como é que você calcula a área lateral? A área lateral ela é formada porque, então, dependendo do número de lados do prisma. Nesse caso, tem 5 lados. Por isso que foi colocado esse valor aqui, 5, né? E a área de um retângulozinho desse, daí você vai 5 vezes a área de um retângulo, porque todos esses retângulos são iguais. Se vocês observar, esse prisma é formado por 5 retângulos. Então a gente pega a base vezes a altura, a gente vai ter a área de 1.
multiplicando pelo número de lados, a gente vai ter a área lateral total, né? Se a gente for pensar na área total, então, desse caso específico, vai ser essa área lateral toda, que é 5 áreas de cada um desses retângulos, mais as áreas da base, né? Tanto a base superior como a base inferior, tudo bem? Então, é 2 vezes, por isso que está aqui, ó, a área total do prisma é 2 vezes a área da base, porque são os mesmos polígonos, né? Então, é 2 vezes, você descobriu a 1, você tem a segunda, então é 2 vezes a área da base, mais a área lateral. S é superfície, beleza, pessoal? Que tem o significado de área. Tudo bem? Então, acho que assim a gente pode encerrar a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né? Rever a aula. Mas eu gosto quando vocês entram em contato comigo e me perguntam. Eu respondo a muitos alunos assim, auxilio alguns a realizarem exercícios que eu não resolvi, por exemplo, que geralmente me pedem exercícios dos quais eu não resolvi. Eu não resolvi de propósito, né? Para que vocês façam por conta. Beleza, pessoal? Até mais, até a próxima aula.